Se você tá no processo para ser uma au pair, você com certeza já viu uma dessas palavras. Mas você sabe o significado de todas elas? Então vem comigo que eu vou te contar. Um oi pra todo mundo, eu sou a Agatha e seja bem-vindo ao Alpressada, um lugar para eu compartilhar meus delírios sendo uma intercambista pobre, porque só pode ser um delírio da minha cabeça que eu vou conseguir sair desse país. E hoje a gente vai falar as mais de 40 palavras que você precisa saber durante o seu processo de au pair. Eu confesso que assim como vocês, eu também já fiquei perdida no começo do meu processo, porque era tanta sigla e termos que eu não conhecia que eu ficava completamente perdida. Então eu decidi fazer esse glossário do au pair pra vocês, para que vocês não tenham mais dúvidas sobre nenhuma palavra. E se você conhece mais alguma palavra que eu não citei, coloca ela aqui nos comentários que quem sabe a gente faz uma parte 2. A palavra que você mais vai escutar é host family. E ela também se subdivide em host mom, host dad e host kid. A host family nada mais é que a sua família no intercâmbio de au pair, a família com quem você vai morar e trabalhar pelos próximos 12 meses. Então, dentro dessa host family, a gente tem o host dad, que é o nosso pai anfitrião, que também vocês vão ouvir muita gente chamando de host ou de fofo, que é um termo menos pejorativo, eu diria, pra chamar sem que eles entendam que você está falando deles. Porque se você falar host dad, eles vão saber que você está falando dele, e como as paredes lá são finas, feito papelão, a gente adotou o fofo e a fofa. E quem é a fofa? A fofa é a nossa host mom, que no caso é a mãe da família para quem você trabalha. Então você também pode chamar ela de hosta, que é essa abreviação brasileira, mas assim, entre seus amigos, é claro, eles não vão entender. E fofa, que você pode ver alguém falando, geralmente quando ela tá brava com a família. E o host kid, kido, ou até mesmo kid, que é a criança ou crianças, eu espero que não mais de 3, gente, por favor, não façam isso com vocês, que você cuida como au pair nos Estados Unidos. Essa eu confesso que eu fiquei completamente perdida da primeira vez que eu vi. E é homesick. Eu custei a entender o que isso significava. E no fim das contas era saudade de casa. Aquela sensação de que você quer largar tudo, embarcar no primeiro voo pro Brasil no dia seguinte, porque você não aguenta mais, você não quer mais estar nos Estados Unidos, ou você simplesmente quer ir embora pra sua casa. Você está com homesick, ou seja, você está com saudade de casa, porque uma curiosidade pra vocês, não existe palavra saudade em inglês. A gente geralmente fala, I miss you, ou seja, eu sinto falta de você, mas saudade é uma palavra brasileira. Eu não sei se em português, porque eu não tenho conhecimento de português de Portugal. Se alguém que estiver me assistindo seja de Portugal e quiser comentar aqui se vocês também usam saudade, eu só conheço saudade no português brasileiro. Tá aí uma palavra de alerta vermelho pra vocês. Talvez não, algumas meninas encaram isso muito bem, mas eu acho um pouco absurdo e é um dos meus requisitos não ter uma família que me coloque curfew. E o que é o curfew? O curfew é o famoso toque de recolher. É como se você fosse um adolescente e você tivesse hora pra chegar em casa. Bem, é por isso que é um ponto polêmico. Tem meninas que acham tudo bem durante a semana ter um curfew, ou seja, você pode chegar em casa até 10 horas da noite, porque você precisa trabalhar no dia seguinte, e eu acho que isso vai muito da consciência da pessoa, de ter responsabilidade, de que você está cuidando de vidas, você tem um trabalho, então você precisa ter essa responsabilidade de chegar em casa até certo horário, mas eles colocarem esse limite em vocês como se vocês fossem uma das host kids, eu não acho interessante. E o curfew também pode ser usado no carro. Pode ser que você não tenha curfew, mas o carro tenha. Então o carro tem que estar em casa, por exemplo, às 9 da noite no fim de semana. Só que o carro não vai voltar para casa sozinho, então você tem que levar o carro para casa. Então, logicamente, você tem curfew também. E o curfew é esse toque de recolher. A gente não usa essa palavra no Brasil, mas é o toque de recolher. E já que a gente tá falando de horário, vamos falar dele. É a palavra mais feia desse vídeo, mas que significa muito pra gente, porque a gente usa ela em nosso dia a dia pra caramba. É a palavra schedule. Ela é feia pra escrever, ela é feia pra falar, mas ela é nada mais do que o seu cronograma semanal, é a sua agenda, o seu schedule. Ou seja, eu trabalho de 8 a 5, então esse é seu schedule. Você tem um schedule de 8 a 5, segunda a sexta. Meu sonho, inclusive, nem sei se estudar 45 horas, mas é meu sonho. E já que eu entrei no assunto de segunda a sexta, o que mais vocês vão ver as au pairs falando é sobre o fim de semana off. Ou seja, você não trabalha no fim de semana. Momento off é aquele momento que você não trabalha. Ou seja, eu tô off sexta-feira. Ou seja, sexta-feira você não vai trabalhar. Fim de semana off é você ter o fim de semana completamente pra você, sábado e domingo. Porque lembrando, com as leis do au pair, você tem direito a um fim de semana por mês, mas tem famílias que te dão todo fim de semana, toda semana, livres. Então você tem o fim de semana off. E ainda falando dos offs, os momentos que você tem livre não são chamados de momentos off, são os momentos de break. Ou seja, a sua kid vai pra escola e você só volta a trabalhar às 3 horas da tarde. Então você tem um break, por exemplo, de 10 da manhã, que foi a hora que você deixou a criança na escola, até as 3 da tarde. Então você tem um break durante o dia. Algumas famílias com crianças maiores que vão pra escola ou que têm alguma atividade, deixam esse tempo off pra au pair, então essas horas que não são contadas com esses breaks, algumas famílias jogam pro fim de semana, outras simplesmente você não precisa trabalhar
todas as 45 horas, porque as 45 horas são o seu máximo e não o mínimo. E eles não têm a obrigação de cumprir todas as 45 horas. Mas tem famílias que cumprem. Então é bom você ficar de olho no seu schedule. E já que falamos do break, algumas au pairs usam esse tempo para fazer a laundry. O que seria a laundry? É basicamente você ir lavar a roupa da sua kid. Porque você precisa colocar na máquina de lavar, na máquina de secar, dobrar, guardar e etc. Todo o processo que a gente já conhece de lavar roupa. Porque a gente lava roupa em qualquer lugar do mundo. Pode ser que o processo seja um pouco diferente, mas quando você vai resolver essa tarefa da sua kid, você está fazendo a laundry. Então é muito comum você ver as au pairs falando em vídeo de rotina ou no Instagram que elas estão indo fazer a laundry. Ou seja, elas estão indo lavar a roupa. E também no tempo off ou no break, a gente costuma ir até a pantry, que é a despensa da casa, um cômodo reservado apenas para eles armazenarem alimentos. E da pantry a gente pega os snacks, ou seja, os pequenos lanchinhos, um biscoitinho, um passatempo, ou qualquer coisinha que tenha para comer ali, um lanche rápido. Esse lanche rápido é chamado de snacks. As kids têm muitos snacks, tipo o Golden Fish, que é tipo um salgadinho. E quem falar biscoito nos comentários vai levar ban? E para abastecer essa pantry, a gente tem que ir fazer as groceries, ou seja, eu nem sei se eu falei essa palavra direito. Gente, eu tenho muita palavra com R no meio. Beijo, ai meu Deus. Mas é a grocery, do jeito que tá escrito aqui. Que é nada mais do que ir fazer as compras no mercado para abastecer a despensa. Algumas famílias fazem compras semanais, alguns preferem passar no mercado todo dia e comprar um pouquinho. Mas eles não têm o costume que a gente tem aqui no Brasil. Eu não sei se é em todo o Brasil também, eu digo pela região que eu moro aqui, a gente costuma fazer compras uma vez ao mês, e tem gente que acha super estranho. Então o costume deles é fazer um pouquinho a cada dia, ou uma vez por semana. E para realizar essas groceries, o que você vai precisar? Você vai precisar ir dirigindo, porque as coisas são muito longes, então não vá sem carro. E para você dirigir, você vai precisar da sua PID, ou seja, Permissão Internacional para Dirigir, que é a sua CNH brasileira, traduzida para o inglês e para vários outros idiomas. Ela é como se fosse um passaporte, um livrinho, com todos os seus dados da sua Carteira Nacional de Habilitação. Em alguns estados ela dura mais do que outros, mas a gente vai ter um vídeo só para PID, com uma tabela completa de todos os estados, com todo o tempo e o valor para você tirar a DL, ou seja, a Driver's License. Sim, eu sei que você, fã de Olivia Rodrigo, pegou a referência. A Driver's License que você vai usar caso você não queira mais usar a sua PID ou não tenha mais permissão para usar ela, porque como eu disse, ela tem uma validade. E assim como a PID, que é um documento que você tem que providenciar assim que você chega nos Estados Unidos, vem com ele o SSN, e você também vai ver muita gente falando aqui no YouTube ou no Facebook. Só que muitas vezes a gente não tem a mínima ideia do que significa esse tanto de letras. Então, o SSN é o Social Security Number. É tipo o seu CPF americano. E o momento que as au pairs mais gostam de realizar durante o verão, que todas as kids estão em casa, não tem escola, não tem pra onde ir, tá todo mundo entediado. Então eles vão fazer um playdate. O que é o playdate? O playdate nada mais é do que um encontro com os amiguinhos da sua kid pra eles brincarem. É um tempo pra brincar. É o jeito que a gente levaria a criança pra brincar na casa do vizinho. Isso seria o playdate. E se durante esse playdate o comportamento da sua kid não foi lá dos melhores, você também pode recorrer, se a família autorizar, é bom frisar isso, e a gente descobre essas coisas durante o Skype. Então, mais uma palavra para nossa lista. O Skype é onde você vai conversar com a família no seu primeiro contato com eles. Não é só via o Skype, geralmente a maioria das famílias usa ou o Google Meet ou a chamada do próprio WhatsApp, uma chamada de vídeo. Mas a gente chama carinhosamente de Skype porque as primeiras chamadas de vídeo com as host families eram feitas pelo aplicativo do Skype. Mas voltando ao comportamento da sua kid, se vocês acordaram isso durante seus Skypes e ele se comportou mal durante o playdate, o que você pode fazer? Você pode colocar a criança em timeout. O timeout nada mais é do que o cantinho do castigo. Você vai colocar a sua kid parada ali por um tempinho pra ela refletir o que ela fez, o que ela deveria ter feito. E é esse famoso cantinho do castigo. Eu não concordo, eu não aplicaria, mas isso vai de família pra família. Então vale pra você perguntar pra família, quando você estiver conversando com eles, qual é o método de educação que eles usam na casa deles. E outro momento favorito das au pairs, que também pode ser usado pra fazer a laundry de vez em quando, varia muito, ou para pegar alguns snacks na pantry, é a famosa nap, o nap time. Ou seja, a sua criança vai tirar um cochilinho da tarde. Pode ser pela manhã também, mas a gente conhece aqui como cochilo da tarde. A nap é nada mais que isso, um cochilo. E geralmente ele é praticado pelos babies, que são as crianças muito pequenininhas, ou os toddlers, que são as crianças de 2 a 5 anos, que já estão andando, subindo nas coisas, gritando por qualquer motivo, se jogando no chão e etc. Adoro toddlers. E já que eu mencionei os toddlers, uma palavra, na verdade uma sigla, que vocês podem ver por muitos posts de au pairs falando que estão online, que estão disponíveis para a família nos grupos do Facebook, é a sigla IQ, ou IQ.
no caso seria a pronúncia correta, mas quando a gente lê, a gente acaba lendo no português. Então, o IQ é nada mais do que Infant Qualifier, ou seja, você é qualificada a trabalhar com bebês menores de 2 anos, ou seja, do recém-nascido, newborn, até o toddler, de 2 anos. Os toddlers, por já estarem maiorzinhos, eles costumam entrar em potty training. O que seria esse potty training? Seria o desfraude. Algumas famílias já não usam mais o pinico, que seria o potty, mas eles ainda vão precisar passar por esse processo de desfraude. O match é aquela combinação, eu já falei isso no primeiro vídeo, mas vale reforçar aqui, é a combinação. É o seu primeiro contato com a família, você gostou deles, eles gostaram de você, então vocês fecham esse match. Ou seja, vocês têm uma conexão. Sim, igual acontece no Tinder. E assim que você tem esse match, você vai viajar o mais rápido possível para a família que você escolheu. Mas é claro que antes do match você teve que preencher o seu application. Application nada mais é do que o seu currículo na agência, onde as famílias vão conseguir ver as suas especificações, os idiomas que você fala, se você pratica algum esporte, as suas experiências com crianças, suas fotos com crianças. Então, assim, é bem importante você preencher ele sem correr, sem pressa, sem nada. Preencher, sentar e preencher como se aquilo ali, sua vida dependesse daquilo, porque em certa parte ela depende. Então, assim, você precisa ter um bom perfil, que é um bom application, para você ter um bom match. E é importante também você ter um bom perfil, bem preenchidinho, com todas as fotos bonitinhas, tudo detalhado, porque se você chega nos Estados Unidos e não deu certo com a família que você embarcou daqui pra ir morar com eles, você pode pedir um rematch. Ou seja, você vai combinar de novo com outra família. Então o rematch nada mais do que isso. Você tem o tempo de 14 dias. Alguns casos você consegue ficar mais alguns dias. Eu já vi meninas que chegaram a 1 mês de rematch, mas foi um rematch amigável. Ou seja, você pediu pra trocar de família, mas não foi pra uma relação ruim. Você simplesmente, não me adaptei com um local, eu quero morar em outro lugar, ou não tá dando certo a convivência. Independente, o motivo é você tá sentindo necessidade de pedir um rematch, você pode pedir. E aí você entra em contato com a sua LCC, ou seja, mais uma sigla pra nossa coleção. A LCC é uma palavra engraçada porque ela tem 2 variações no mundo operiano. Ela pode se tratar de Local Child Care Consultant, que é como elas são conhecidas na Cultural Care, e nas demais agências que elas são chamadas de Local Community Counselor. Eu acho a primeira versão muito mais bonitinha. Já aproveita que tá aqui, se inscreve, curte o vídeo, manda pra sua amiga au pair, ou alguém que também tá começando nesse mundo, tá completamente perdido com essas siglas e palavras todas novas que a gente tem que aprender do dia pra noite pra se dar bem nesse intercâmbio. E depois que seu application tá pronto, revisado, seguiu todas as dicas que eu dei aqui, todas as dicas que você viu no YouTube pra deixar seu application incrível, você vai enviar ele pra agência e eles vão analisar e você vai ficar online. Online seria o quê? Você está disponível para conversar com essas famílias. Então eles estão vendo o seu perfil na pool, ou seja, você tá lá na piscina de au pairs e eles vão navegar por ali pra encontrar vocês. E eu não tô brincando, o termo é pool mesmo. A agência chama de pool porque você está online no meio de várias outras. Então é por isso que é muito importante você fazer o seu perfil ficar incrível, todo completinho, todo bem arrumadinho, profissional, para que você se destaque nessa pool em meio a várias outras candidatas que também estão esperando para ir para training school. Agora, durante a pandemia, a gente não tá tendo training school. O plano das agências era voltar com essa training school presencial em 2022, em março. Então vocês podem me contar aqui embaixo se já voltou os treinamentos presenciais, porque a Training School, pelo visto, pelos vídeos que eu acompanho aqui no YouTube desde 2019, é a melhor parte do intercâmbio de au pair. E o que é essa Training School? A Training School nada mais é do que uma semana inteirinha em New York. Ou seja, você vai passar uma semana aprendendo sobre como ser uma boa au pair, aprendendo primeiros socorros, conversando com pessoas de outros países, outras au pairs que vão para sua região, outras que vão para o outro lado do país, mas que você faz amizade na primeira semana e você leva essas amizades pra sempre. E do grupão? O que é o grupão? O grupão nada mais é do que o Au Pair Grupão ou Au Pair Grupão Brasil no Facebook. São 2 grupos, eu recomendo entrar nos 2. Os 2 são incríveis, têm conhecimentos pra caramba. Mas o que tem no grupão de tão especial que vai fazer você reativar o Facebook? Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês nem usa o Facebook mais. Mas eu vou te dizer, pra ser uma au pair, você precisa do Facebook ativo. Se você quer ter um fluxo melhor, se você quer ter dicas, se você quer fazer amizade, marcar road trip, coisas do tipo, porque tudo isso você consegue fazer pelo grupão. Você vai fazer amizade com outras meninas que já foram au pair e podem te dar dicas de como se sair melhor no seu intercâmbio. Meninas que estão indo na mesma época que você, conhecer seu futuro grupo de embarque, se eles já estão fazendo um grupo de embarque. Mas os grupos de embarque são quando você encontra o grupo da sua agência que vai para a mesma semana de training school que você. Ou seja, você já faz amizade no aeroporto para chegar nos Estados Unidos já tendo com quem conversar. Então, o Groupon serve para isso. Tem muitos arquivos em PDF com dicas, perguntas para host family, curso de inglês, tudo que você
procurar no mundo do intercâmbio de au pair, você vai encontrar no au pair grupão. Outra palavra que a gente vê muito por aí, e muita gente não sabe o que significa, mas é algo que também pode limitar ou melhorar o seu perfil quando você está online, que é o Under 21. O que seria esse Under 21? A Under 21 é aquela au pair que é menor de 21 anos, ou seja, ela não pode ir pra balada, ela não pode beber, ela não pode entrar em lugares que vendam álcool, porque a maioridade alcoólica nos Estados Unidos é 21 anos. Então isso limita a sua experiência, porque às vezes você tá com um grupo de amigos que vai num restaurante e nesse restaurante vende álcool, eles não vão te deixar entrar ou vão fazer um X gigante nas costas da sua mão, porque se eles te virem com bebida, eles te expulsam do restaurante, chamam a polícia e dá um maior problema pra sua host family. Porque todo problema legal que você tem nos Estados Unidos, enquanto você está lá, o seu problema é com a host family e com a agência. E como eu disse, pode limitar o seu perfil, porque tem famílias que preferem au pairs maiores de 20 anos, maiores de 25, às vezes quase na idade limite, porque levam essa questão da idade com maturidade, nem sempre é isso que acontece, porque a gente sabe que maturidade pode vir além da idade, não precisa necessariamente ser por causa disso, mas também tem famílias que preferem au pairs under 21, porque elas não vão poder ir pra balada, não vão poder chegar em casa 2 horas da manhã, então tem família que prefere au pairs under 21, porque elas vão dar menos problema. Eu não acho. E quem nunca ouviu que fulana é uma au pair Alice? Quem nunca? Nunca mais eu ficava quem é a Alice? Por que estão chamando a menina de Alice? Como assim? E aí eu fui entender que vinha de Alice no País das Maravilhas. É aquela au pair que... a minha host family não me dá carro. Eu moro no meio do nada, cuido de 5 crianças, faço as 45 horas semanais, às vezes extra, sem receber. Mas é tudo tão bom, eu estou nos Estados Unidos. Essa é uma au pair Alice. Ela tá maravilhada com o fato dela estar nos Estados Unidos, então qualquer coisinha ruim ela já tá emocionada, porque ela tá nos Estados Unidos. Então assim, ela tá vivendo no País das Maravilhas, o famoso tá na Disney. Mas o tá na Disney das au pairs é a au pair Alice. Agora esse eu tenho certeza que eu sou, porque assim, pensa numa pessoa tão dura, que tudo que tu chama pra fazer... Não posso, tô sem dinheiro. Essa é a famosa au pair, ou seja... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. A au pair pobre, aquela que economiza todos os centavos ou que já gastou todos os centavos comprando blusinha, indo tomar café no Starbucks. Então a au pair é esse jeito engraçado de dizer que a sua amiga tá quebrada, tá pobre. Literalmente uma au pair pobre. E pra já ir encerrando esse vídeo, a gente fica com single dad ou single mom. Ou seja, são as famosas mães solteiras. Que seria a mãe ou o pai solteiro, ou seja, você só vai ter um dos hosts em casa. Tem gente que prefere single parents, porque você pode ter uma rotina picada, porque alguns têm guarda compartilhada, então você fica um tempo com a criança e outro tempo a criança fica com o pai ou com a mãe. Mas também pode acontecer de ter uma au pair compartilhada e você ir pra casa da outra família quando a criança não estiver na casa que você mora. Bom, eu acho que eu passei por todas as palavras que eu tinha anotado pra trazer aqui pra vocês. E se ficou alguma de fora, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 2. Se tiver muitas palavras que eu tenha esquecido de colocar. Esses foram os termos que me deixaram mais confusa no começo do meu processo. Então eu quis trazer esse glossário do au pair pra vocês, pra facilitar a experiência, porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Eu vou ficando por aqui, mas eu tô o tempo todo no Instagram e às vezes eu abro caixinha pra perguntar sobre o au pair, sobre outras coisas, simplesmente pra falar aleatoriedades no Stories ou coisa do tipo. E se você tiver alguma dúvida, alguma dica, algum vídeo que você queira ver por aqui, coloca aqui nos comentários e a gente se vê na próxima semana.